Olá a todos, boa noite. Como estão vocês? Boa noite, Aloma. Boa noite, Giovana. Boa noite, Andrei. O Andrei. Boa noite, Maria. Boa noite, Daniela. Boa noite, João. Boa noite, Júlia, Letícia, Camila, Rafael, Estela. Vamos dar prosseguimento ao que trabalhamos na última aula, que foi a ideia de limite. Se aproximar de um ponto no eixo X sem chegar de fato no ponto eixo X. É só uma aproximação. Nunca estarei exatamente naquele ponto. Então, se eu pensar aqui no eixo X e marcar um ponto x0 aqui, o que nós vimos é que o limite, quando realizamos, por exemplo, o limite, quando x tende a x0 de f de x, o que nós queremos fazer? Estudar o que acontece em volta do ponto x0. O ponto x0 em si ele é irrelevante. Tanto é que a função nem precisa estar definida nele. Pode ser uma bolinha aberta de x0. O importante é que eu possa me aproximar de x0 tanto quanto eu quiser. Então, vou fazer aqui um gráficozinho em resumo. Eixo x, eixo y. Boa noite, Clara. Então, vou desenhar aqui. Então, para indicar isso, que o ponto x0 em si não importa, eu vou deixar em x0 uma bolinha aberta. Opa. Essa função, nossa função, existe nos demais pontos, mas em x0, por algum motivo, x0 não está no domínio. Mas a nossa função, quando x se aproxima de x0, se aproxima de um certo valor L. L, claro, um número real. Então, na aula de hoje, eu desenvolvi um pouco mais essa ideia. Por quê? Se eu olhar para o ponto x0, eu posso escolher dois caminhos para me aproximar desse ponto. Eu posso me aproximar por pontos maiores do que x0, ou posso me aproximar de x0 por pontos inferiores a x0. Vai tornar isso um pouquinho mais preciso na aula de hoje. Então, vamos olhar para a seguinte função. O gráfico dela é algo mais ou menos assim. Eixo x, eixo y. Opa. No eixo y, vamos marcar dois valores importantes, que é um certo L2 e um L1. Vamos pensar em um gráfico que possui um comportamento mais ou menos assim. Opa. Deixa eu mudar a cor aqui. Então, esse é o gráfico da nossa função f. E, claro, não marquei aqui, temos o ponto x0.
Bem, vamos pensar um pouco. Eu posso me aproximar de x0 por pontos abaixo de x0, né? Inferiores a x0. Esses pontinhos inferiores eu vou marcar aqui de verde. São pontos que possuem valor abaixo de x0. Eu tenho pontos também que têm valores acima de x0. Vou marcar de azul. Eu vou me referir a essa parte pintada de verde de pontos verdes. E esta parte pintada de azul de pontos azuis. Então, olhando para os pontos verdes, o que eu quero dizer com isso? Olhando apenas para os pontos que são inferiores a x0, vamos ver o que acontece com a nossa função. Ora, se somos pontos antes do x0, quanto mais próximo estiver de x0, o que acontece com a imagem da nossa função? Ela está cada vez mais próxima de L1. Concordam comigo? Eu sou um pontinho aqui, só apagar assim. Sou um pontinho aqui, antes do x0. Quanto mais próximo esse meu pontinho caminha na direção do x0, o que acontece com a nossa imagem? Nesse pontinho aqui, imagem aqui embaixo. Aqui embaixo. Aqui embaixo. Aqui embaixo. Aqui em cima. Continua subindo. Continua subindo. Continua subindo. Agora vai descendo. Cheguei na parte dos pontos verdes. A imagem vai descendo. Depois aumenta um pouquinho. Mas quanto o verde fica mais próximo de x0, o nosso y vai se aproximando de L1. Concordam comigo? Então, o valor de f se aproxima de L1. Oi, boa tarde. Olá. Agora vamos olhar para os pontos azuis. O que acontece? Vou pegar um pontinho azul. Ele tem essa imagem aqui em cima. Esse outro pontinho, uma imagem aqui em cima. Um outro pontinho, uma imagem aqui em cima. Quanto mais próximo eu pego o ponto azul do ponto x0, o nosso y vai se aproximando de L2. Então, para os pontos azuis, a função f vai se aproximar de L2. Pausa para a reflexão. F de x se aproxima de L2. Até tudo bem, gente? Calma, Pro. Nesse caso, a nossa função f se aproxima de valores diferentes que dependem de qual lado o x0 está sendo aproximado, por pontos superiores a x0 ou por pontos inferiores a x0. Se aproxima de L2. Vai tornar essa ideia um pouquinho mais precisa. Opa, chat. Bem, calma assim. Não tem dois limites. Por um lado tem um, pelo outro lado tem outro. Eu escolhi o caminho que eu estou usando. Se eu uso apenas o caminho dos pontos verdes, eu me aproximo de L1. Se eu me aproximo usando pontos azuis, eu me aproximo de L2. A questão Mas aqui é... eles não estão no mesmo ponto? Sim. Mas não é. Ué. Por que tem dois se é o mesmo ponto? Mas olha só, aqui em cima é a bolinha aberta, tudo bem? Tudo bem. Nota que para onde eu estou indo, né?
para onde vai a imagem, o valor do y está dependendo do caminho que eu estou utilizando. Por um caminho, eu chego em algum lugar, pelo outro caminho, eu chego em outro lugar. Concorda comigo? Então, esse gráfico, tipo, um não é consequência do outro? Não é o mesma função? São duas funções Mesma função. diferentes? É uma Mas função é a mesma só. função? Aí que tal? O que se chama de função? Esse negocinho, Não, uma o gráfico função, aí. ela pode ser dada em partes. Pode ser uma função assim. F de x é igual a x ao quadrado se x é menor ou igual a 1 e 3x mais 2 se x é maior que 1. Isso é uma função só. Ela tem dois comportamentos diferentes, mas é uma função só. Tá, então é a mesma função com comportamentos diferentes. Então, é uma função que tem esse comportamento. A expressão, a equação dessa função, eu desconheço nesse nosso momento aqui. Eu sei que é o seguinte, ao se aproximar de Entendi. um ponto à esquerda do x0, nós nos aproximamos de L1, e ao se aproximar por pontos azuis que estão à direita do x0, nós temos L2. Tá bom, tá bom. Bom? Antes que alguém pense que essa equação representa essa função. Pronto. Ok. Então, o que acontece é que o valor do limite que eu estou encontrando depende do caminho que eu estou tomando. Se é um caminho à esquerda, se é um caminho à direita. Então, a gente vai identificar matematicamente o que significa tomar um caminho antes do x0 e o que significa tomar um caminho após o x0. O que eu estou fazendo aqui é criando a ideia dos chamados limites laterais. Quando o nosso x se aproxima de x0, deixa eu pegar o nosso desenho e trazer para cá. Espera aí. Oh, pronto. Olha que bonitinho. Quando o x se aproxima de x0 por valores menores do que x0, menor do que x0 é a esquerda do x0. Então, ênfase aqui, valores menores do que x0. A nossa função f se aproxima, como vimos, de L1. Para identificar que esse limite que estamos tomando esse caminho apenas por pontos menores do que x0, eu vou escrever limite quando x tende a x0, para indicar que são pontos menores do que x0, eu vou colocar aqui um sinalzinho de menos. De f de x é igual a L1. O limite da função f, quando x se aproxima de x0 usando pontos inferiores a x0, é o L1. Isso é chamado limite à esquerda, porque estamos tomando pontos antes do x0, à esquerda do x0. Dá um tempinho para vocês. Opa. Tudo bem? Quando eu colocar esse sinalzinho aqui de menos no nosso x0, significa que eu estou me aproximando do x0 usando apenas pontos inferiores a x0. Por outro lado, literalmente, se eu vou me aproximar de x0 usando pontos superiores a x0, ou seja, valores maiores do que x0, o que no nosso desenho está representado pelos pontos em azul, como é que nós podemos representar esse limite matematicamente? Nós escrevemos limite de f de x quando x tende a x0, para indicar que é pela direita, eu vou colocar esse sinalzinho de mais aqui, acima do x0. Nesse caso, nos aproximamos de
L2. Chamamos isso de limite lateral à direita. Toda vez que você marca um ponto no eixo X, você tem pontos à esquerda dele e à direita dele. Limite lateral é usar apenas os pontos à esquerda e apenas o ponto à direita. Pausa para a reflexão. Até aí, tudo bem? O que nós fazíamos antes é, não importa o caminho que eu estava tomando... Cadê você? Não importa o caminho que eu estava tomando... Opa! Esquerda ou direita, eu chegava no mesmo L. O que nós vimos hoje, até agora, é que algumas funções, dependendo do lado que eu escolho, eu posso chegar em valores diferentes. Ok? Pode acontecer isso em algumas funções. Vamos pegar aqui uma outra situação. Deixa eu fazer um quadrinho aqui. Agora pensa comigo. Vamos lá. Na última aula, nós escrevemos limite de f de x quando x tende a x0 para determinar o que acontecia com a função f quando x se aproximava de x0 e eu não me preocupei com o caminho. Eu posso utilizar a direita, eu posso utilizar a esquerda, eu posso ficar saltitando de um lado para o outro, não importa o caminho. O que eu fiz hoje foi restringir. Eu posso olhar apenas para o lado esquerdo. Opa. Apenas para o esquerdo. E apenas para o direito. Opa. Pensa aqui comigo. No nosso caso aqui, pela esquerda encontramos L1 e pela direita L2. Agora, se eu não estiver escolhendo o caminho, eu estou analisando apenas o limite quando x se aproxima de x0. No meu caso aqui, pela esquerda encontro um número, pela direita encontro outro número. Agora, se eu não escolho o caminho, eu estou me aproximando de alguma coisa? Ou é necessário especificar o caminho para eu saber para onde eu estou me aproximando? Opa, chat. Sim. Para eu saber para onde eu estou me aproximando, eu tenho que necessariamente especificar qual caminho eu estou utilizando. Significa o quê? Que se eu não especifico o caminho, eu não sei para onde eu vou. Se eu fosse apenas, sem especificar o caminho, por algum motivo, usar apenas pontos azuis, eu chego em L1. Se eu usar apenas pontos verdes, perdão, eu falei errado, né? Chego em L2. Se eu usar apenas pontos verdes, eu chego em L1. Se eu fico saltitando de um lado para o outro, eu não vou chegar em nenhum lugar, porque ora eu estou próximo de L1, ora estou próximo de L2. Ora estou próximo de L1, ora estou próximo de L2. Então, para esse limite aqui, ó, quando x tende a x0, sem especificar o caminho, ele exista, eu consiga calcular, é necessário que esses dois limites laterais sejam iguais. Se eles forem iguais, não importa o caminho que eu tome, eu vou chegar sempre no mesmo lugar. Significa o quê? Opa! Que se os limites forem diferentes,
se limite quando x tende a x0 pela esquerda de f de x for L1, o limite quando x tende a x0 pela direita for L2 e L1 for diferente de L2, não existe o limite. Se o meu limite depende do caminho que eu estou utilizando, o limite geral, sem especificar o caminho, ele não vai existir. Porque o limite para existir, não importa o caminho que você tome, você tem que chegar sempre no mesmo lugar. Dá um tempo para vocês. Não é que não faz diferença. Calma, olha só. Se você não especifica o caminho, você tem que ter certeza que qualquer caminho que você tome, você tem que chegar no mesmo valor. Se você precisou abrir em caminhos e esses caminhos resultaram em valores diferentes, o limite original não vai existir. Porque se aproximar de um ponto significa que não importa o caminho que você pegue, você está indo para o mesmo lugar. Se o caminho, onde você está chegando depende do caminho, você não está chegando, na verdade, em lugar algum. Tá bom? Pode repetir ali no gráfico que você deu os dois, as duas opções de caminho que tem. Então, eu tenho caminho à esquerda e tenho caminho à direita. Nesse meu desenho aqui, dependendo do caminho que eu escolha, eu encontro valores de y diferentes. Então, o valor do limite está dependendo do caminho. Aí meio que o limite de um seria o limite para cima e o outro seria para baixo. Aí os dois têm que ser iguais para existir um limite geral. Exatamente. Para que o limite exista, a minha função ela não vai poder ter um salto no meu ponto x0. Eu vou poder passar de um lado para outro sem problemas. O que acontecia? Vou deixar aqui, ó. Tanto pela esquerda quanto pela direita, eu encontro o mesmo valor L. Significa o quê? Que se eu for caminhando aqui tranquilamente ao longo da minha curva, eu consigo passar de um lado para outro sem nenhum salto. Eu só pulo esse ponto. Mas eu não preciso dar um salto gigantesco ou descer um precipício para chegar na outra curva. Tá bom? Tudo bem? Beleza, obrigada. Por nada. Então, Letícia, para provar que o limite existe, tem que calcular os limites laterais? Em geral, depende. Vai depender da sua função. Vou mostrar isso agora para vocês. Então, gente, aqui está claro que é o seguinte, olha só. Eu posso ter limites laterais, que é quando eu escolho o caminho que eu quero me aproximar. Se nesses limites laterais, à esquerda e à direita, eu encontro o mesmo número real, o limite existe. Se forem diferentes, o limite não existe. Então, vamos pegar um exemplo aqui, das coisas um pouquinho mais claras. Opa! Vamos olhar para a função f de x, que é x² se x é maior do que ou igual a 1, e 2x se x é menor do que 1. O que eu quero fazer? Quero determinar o valor de do limite de f de x quando x tende a 1 pela esquerda e o limite da f de x quando x tende a 1 pela direita. E no final, responder a pergunta: existe esse limite? Eu já vou começar pela esquerda. Então, eu só vou copiar o enunciado aqui. Queremos o limite quando x tende a 1 pela esquerda. f de x.
Agora, olha para a função f. Vamos ver, analisar bem essa função f. Tem aqui o eixo x. A gente percebe que a nossa função f, ela muda de comportamento no ponto 1. Então, vou marcar aqui o ponto 1. Marquei. O que acontece antes do 1? Antes do 1, a nossa função f de x, ela vale 2x. Opa. Após o 1, a nossa função f de x vale x ao quadrado. Então, nossa função f é uma função especial que tem esses dois comportamentos. Ora, ela é 2x, ora, ela é x ao quadrado. Agora, vamos olhar aqui para o nosso limite quando x tende a 1 pela esquerda. Limite quando x tende a 1 pela esquerda. A nossa função f de x, se x tende a 1 pela esquerda, x é um número menor do que 1. Se x é um número menor do que 1, quem é a função f? 2x ou x ao quadrado? Dois x. 2x, muito bem. Então, nossa função f, nesse caso, vale 2x. Agora, quando x tende a 1, 2 vezes x tende a? 2, né? 2. Agora, vamos ver o que acontece à direita do 1. Limite quando x tende a 1 pela direita de f de x. Isso é limite quando x tende a 1. Bem, a nossa função f de x, quando x é um número maior do que 1, quem é? X ao quadrado. X ao quadrado. Então, eu vou substituir f de x, nesse caso, por x2. Quando x tende a 1, x ao quadrado tende a 1. 1. Então, por um lado, encontramos 2, pelo outro lado, encontramos 1. O que significa isso? Que os limites laterais são diferentes. E f de x é diferente. Não existe o limite. Perfeito, não existe limite. Eu vou fazer o gráfico daqui a pouquinho, essa função para vocês. Espera aí. Então, vamos escrever assim. Como não existe limite. Não existe limite quando x tende a 1 de f de x. Opa, ferramenta errada. E ênfase no não existe, claro. Como é que é o gráfico dessa função? Vamos ver aqui. Eu vou esquecer momentaneamente essa parte aqui de cima, x², x maior do que ou igual a 1. Então, nossa função f de x seria 2x. 2x é uma reta crescente que passa pela origem. Então, eu vou desenhá-la. Então, esse é o gráfico de 2x. Só que 2x só existe até chegar em 1. Então, vou marcar aqui 1.
E como o 1 não faz parte, bolinha aberta no 1. Agora eu vou olhar o que acontece para x maior do que ou igual a... Deixa eu até melhorar aqui um pouquinho, peraí. Deixa assim mesmo, não tem problema. Como é que é o gráfico de x ao quadrado? É uma parábola centrada na origem de raio. Desculpa, Thiago. Parábola centrada na origem com concavidade para cima. Estou procurando aqui. Então, a parábola tem um comportamento mais ou menos assim, né? Então, vamos desenhar. Só que essa parábola só existe a partir do 1, incluindo 1. Então, esse passo aqui, esse pedaço, esse arco de parábola para x negativo não entra, nem o que acontece entre 0 e 1. Vai ter algo mais ou menos assim. Em x igual a 1. Ô, prof, onde que você sabe que, tipo, que a bolinha é fechada ou aberta? Está escrito aqui. X igual a 1 ou maior do que 1. Então, o x igual a 1 vai entrar na função x ao quadrado. Aqui, eu não tenho a igualdade. É só menor do que 1. Por isso, a reta ficou com bolinha aberta. Ah, entendi. Então, eu sempre vou ter a fórmula da função para saber se é aberta ou fechada. Você tem que ter alguma informação. Entendi. Se vai ser a fórmula da função, não necessariamente. De repente, para eu te dar uma situação para descrever, você vai ter que encontrar a equação a partir do que ele descreve, que é chamado problema de modelagem. Você vai transformar o seu enunciado em matematiquês. Que mais ou menos você faz a física, né? Um carrinho se move com velocidade tal, determina alguma outra coisa, e transforma o problema em matemática. Tudo bem? Tudo bem, Pro, eu entendi. Então, nota aqui, gente, que em x igual a 1, o que acontece? Nossa função dá um salto. Você tinha um caminho aqui, de repente você cai aqui para baixo. Como os limites laterais são diferentes, por um lado se aproxima de 2, pelo outro lado se aproxima de 1, o limite não existe. Porque para ele existir, é necessário se aproximar sempre para o mesmo lugar. Aí alguém pergunta, mas Daniel, por que aí você pensou em abrir em limites laterais? Por que você não calculou direto? Ora, porque olha a expressão da nossa função. Nós queremos calcular o limite quando x tende a 1 e a nossa função no ponto 1, ou melhor, na vizinhança ao redor do 1, tem comportamentos diferentes. Se ao redor do ponto nós temos comportamentos diferentes, é porque nós precisamos abrir em limites laterais, para levar em conta o que acontece em cada comportamento. Tudo bem até aí? Dá um tempinho para vocês. Calma, então a gente só vai calcular o limite natural se a função funcionar de jeitos diferentes? Em volta do ponto, em geral, sim. Ai, tá bom. Pode acontecer que a função ela não te indique claramente que você precisa abrir limites laterais. Você vai ter que perceber. Como, por exemplo, nesse nosso caso aqui. Nós queremos calcular o quê? O limite quando x tende a 1, de módulo de x menos 1 dividido por x menos 1. Qual é o problema aqui? Primeiro, quando x tende a 1, para onde vai o numerador? Vai para zero. Quando x tende a 1, para onde vai o denominador? Para zero também. Então, nós temos 0 sobre 0. O que é 0 sobre 0?
Uma determinação. Determinação. Uma determinação. Como é que a gente tem que fazer? Tem que retirar essa determinação de alguma maneira. Então, vamos relembrar aqui o que é módulo. Módulo de um número, para não confundir x com x menos 1, eu vou usar alfa. Módulo de alfa é o próprio alfa, se o alfa é positivo ou zero. E é menos alfa, se alfa é negativo. Isso, Júlia, essa é a interpretação geométrica, isso mesmo. É a distância de um ponto até a origem. Perfeito. Só que no nosso exemplo aqui, o que acontece? Eu não estou calculando o módulo de alfa. Eu estou calculando o módulo de x menos 1. Então, onde tiver alfa, eu vou trocar por x menos 1. Vai ficar o quê? Opa. Módulo de x menos 1. Quem é? Alfa, que é o x menos 1. Alfa tem que ser positivo ou zero. Então, x menos 1 tem que ser positivo ou zero. E menos alfa, se o alfa for negativo. Se o x menos 1 for negativo. Então, olha só o que acontece aqui. Na primeira parte aqui em cima. Passando o 1 para o outro lado, x tem que ser maior do que ou igual a 1. Abaixo, passando o 1 para o outro lado, x tem que ser menor do que 1. Então, a gente percebe que a nossa função, módulo de x menos 1, tem um comportamento após... Não, tem um comportamento após o 1 e um comportamento antes do 1. Se eu quiser desenhar mais uma vez, aqui está o 1. Antes do 1, a nossa função é menos que multiplica x menos 1. Após o 1, nossa função é x menos 1. Isso Professor, eu. deixa eu te fazer uma pergunta. Por que que nesse caso, por que que o senhor colocou em cima x menos 1 é maior ou igual a zero e no de baixo x menos 1 é menos x menos 1 é menor, só menor do que zero? Porque é a definição de módulo. No caso, não, eu digo assim, a questão do maior ou igual. Uhum. Porque um tá maior ou igual, o outro tá só menor. Sim. Não entendi. Mas você pode colocar o igual aqui também, porque se o alfa for igual a zero, 0 e menos 0 continuam sendo zeros. Ah, tá. Não é uma regra, no caso, colocar Não. o... Ah, tá. Quanto faz se usar 0 ou menos 0? Ah, obrigado. Por nada. Então aqui, gente, a gente percebeu que o nosso numerador ele tem um comportamento após o 1 e outro comportamento antes do 1. Como nós queremos o limite quando x tende a 1, não tem jeito. Tem que abrir em limites laterais. Ah, Daniel, mas se em vez de 1 fosse 2, eu precisaria abrir em limites laterais? Não. Por quê? O 2 está aqui, ó. Antes do 2 continua sendo x menos 1. Após o 2 continua sendo x menos 1. Então não precisa. O problema é quando em volta do ponto a função se comporta de modo diferente. Aí sim eu tenho que abrir em limites laterais. Tudo bem até aí? Então vamos abrir. Professor, eu não Sim. entendi muito bem essa parte de módulo. Então, módulo É. de um número, módulo de alfa, É. é o próprio número se o número é positivo ou zero. É menos o número se o número é negativo. Tudo bem até aí? Uhum. O que eu estou fazendo? Eu estou trocando aqui, onde tem alfa,
eu estou escrevendo x menos 1. Ah, Então, nesse primeiro pedaço aqui, ó, toda vez que eu escrevi entendi. alfa, eu troquei por x menos 1. Alfa, Entendi. x menos 1. Alfa, x menos 1. Alfa, x menos 1. Menos alfa, menos x menos 1. Alfa, x menos 1. Tudo bem até aí? Sim, eu só não entendi uma coisa. Na verdade, eu não acho que eu nem vou saber explicar. Por que que você abriu o módulo em si assim, antes de botar no X? Por que eu abri o módulo assim? Eu não sei se você está se referindo a qual pedaço, calma. Ah, Na parte antes. laranja ou amarelo? É laranja, laranja. Ah, tá. Porque isso é o módulo. O módulo é um símbolo que representa duas funções. Que funções? É o próprio objeto, se esse objeto é positivo ou nulo, e menos objeto, se o objeto é negativo. Esse símbolo significa isso aqui. Entendi. Aí, a partir desse símbolo, eu substituí por x menos 1 e abri. Entendi. Aí eu entendi. Eu só não tinha entendido a parte do módulo mesmo. Obrigada. Tá bom, então, por nada. A gente parou. Ah, sim. Então, como nós queremos o limite para o ponto 1 e a nossa numerador em volta do ponto 1 tem comportamentos distintos, não tem jeito. Eu vou ter que abrir em limites laterais. Então, começamos à esquerda. Opa. Ei. Limite. Quando x tende a 1 pela esquerda. De quem? Vou só copiar por enquanto. Módulo de x menos 1 dividido por x menos 1. Opa, por x menos 1. Então, vamos abrir isso. Esse é limite. Quando x tende a 1 pela esquerda. Módulo de x menos 1. Quando x é um número um pouco antes do 1, quem é? Menos que multiplica x menos 1. Menos que multiplica x menos 1. Dividido por x menos 1. O que acontece? X menos 1 eu posso cancelar com x menos 1. Sobra quanto? Sobra 1. Com menos aqui da frente, menos 1. O que nós aprendemos? Limite de uma constante é a própria constante. Nesse caso, a constante é menos 1. Dá um tempinho para vocês. E pela direita? Limite. Quando x tende a 1 pela direita, vou copiar de novo. Ó. Módulo de x menos 1 dividido por x menos 1. Vamos ver o que acontece? Limite. Quando x tende a 1 pela direita. Módulo de x menos 1. Quando x é um número um pouco maior do que 1, ou seja, à direita do 1, quem é? É o próprio x menos 1. É o próprio x menos 1. Então, fica x menos 1 dividido por x menos 1. Cancela, cancela, 1.
Então, sobra limite quando x tende a 1 pela direita da função constante 1, que já aprendemos que o limite de uma constante é a própria constante. Então, pela esquerda, nos aproximamos de menos 1. Pela direita, de 1. Só que o problema Mas, Pérez. Pro, quando você substitui por 1, não dá zero do mesmo jeito? Mas não, porque antes de aplicar o limite, eu simplifiquei. Daqui para cá, eu simplifiquei. Daqui para cá, eu simplifiquei. Eu só apliquei o limite no final. Primeiro, eu cancelei o que provoca indeterminação, depois que eu apliquei o limite. Mas não dá indeterminação também, porque, tipo, parece muito igual, assim, o original com as Ele é laterais. igual, mas é exatamente a mesma coisa. E essa expressão é exatamente igual a essa. Porque é uma simplificação que você fez. A diferença é que quando aqui você aplica o limite, você encontra zero sobre zero que você não sabe para onde vai. É uma fórmula determinada. Mas no meio do caminho não dá zero sobre zero também? Aqui, sim. Mas aí eu cancelei. Eu cancelei o que estava em cima, como cancelei o que estava embaixo. O que sobrou? 1. Quem estava provocando a determinação era esse x menos 1 de cima e esse x menos 1 de baixo. Quando ele foi cancelado, acabou a determinação. Mas por que você não poderia cancelar o original? Só por causa do módulo? Sim, porque, olha só, o módulo, em alguns momentos, ele é menos x menos 1, em outros momentos, ele é só o próprio x menos 1. Eu tenho que saber em que momento acontece essa mudança. Pensa comigo, olha só. Limite, quando x tende a 1, módulo de x menos 1 sobre x menos 1. Se eu simplesmente cancelasse isso com isso, o que ia aparecer aqui do outro lado depois? Se eu pudesse cancelar direto. O limite de 1 é o próprio 1. Você estaria afirmando que o limite existe e vale 1. A gente aprendeu aqui que, na verdade, não, né? Por um lado vai para menos 1, pelo outro lado vai para 1. Então, eu não posso cancelar esse cara direto com esse. Isso aqui não é um parêntese, é um módulo. Essa função aqui de baixo, não é a mesma aqui de cima, por causa do módulo. Entendi. Então, se não tivesse o módulo, seria 1 direto. Se não tivesse o módulo, aí você podia cancelar direto. Entendi. Mas o módulo força que você tem que ter esses dois comportamentos aqui. Por isso foi necessário abrir em 2 limites laterais. Entendi. Tá bom? Professor, Sim. a gente pode dizer que pela esquerda dá número negativo e pela direita positivo? Não. Depende da função. Ok. Tá bom? Professor, Sim. aí no caso, como deu menos 1 e 1, não existe limite geral. Exato. Não existe limite. E aquele 2 ali que você colocou em cima em verde é o que mesmo? É para mostrar. Se o limite fosse quando x tende a 2, eu precisaria abrir o limite? Tá. Não. Por quê? Porque em volta do 2, essa função aqui, o numerador, tem o mesmo comportamento. X menos 1, x menos 1. Não muda de comportamento. Essa mudança ocorreu necessariamente em volta do 1. Tá bom? Porque não teria como o módulo ser... Quer dizer, não teria como ser negativo mesmo. Não, é Quer porque... dizer, O que essa expressão aqui está ensinando para a gente? Que se o x for maior do que ou igual a 1, e o 2 é maior do que 1, essa função aqui é a mesma coisa que x menos 1. Então, esse é o nosso limite aqui. Vamos supor que fosse para 2, né? Esse módulo aqui de cima, para números maiores do que 1, é sempre x menos 1. Então, eu poderia substituir direto aqui, ó.
Se está acima do 1, o módulo de x menos 1 vai ser o próprio x menos 1. Não tem como você chegar aqui, ó, antes do 1, se você está próximo do 2. Entendi. Tá bom? Obrigada. Por nada. Professor, e só existe limite se os dois dessem o mesmo resultado, né? Sim. Se os Tanto dois pela dessem o esquerda mesmo quanto pela resultado direita. e um número real. Tá. Tá bom? Então, vamos escrever isso aqui, ó, rapidinho aqui. Professor, no slide anterior tinha um gráfico dos limites, que aí, toda vez que o gráfico tiver essa mudança, que ele não é contínuo, quer dizer que não tem limite geral, porque os limites laterais são diferentes, ou não tem nada a ver? Se você tiver um salto de um pedaço do gráfico para o outro, não vai ter limite. Ah, entendi. Então, sempre que se eu olhar isso aí, eu já sei que não tem limite, porque Isso. são diferentes dos limites laterais. E claro que a gente está se referindo no ponto do salto. Por exemplo, se for em outro ponto, por exemplo, aqui não tem problema. Opa, desculpa. Aqui, nesse ponto aqui, sei lá, vamos supor que seja 2. Nesse ponto não tem problema. O ponto problemático é o ponto do salto. Entendi. Tá Então, bom? no 1, não, a gente já sabe que não tem porque a gente fez a conta, mas só de olhar eu saberia que ali não tem. Sim. Ok? Então, como? Só um pouquinho para a direita. Como? O limite pela esquerda. Opa. Módulo de x menos 1 dividido por x menos 1 é diferente do limite pela direita. Não existe limite. Ó, vou até apresentar o símbolo de não existe. Não existe limite quando x tende a 1 de módulo de x menos 1 dividido por x menos 1. Símbolo não existe. Não tem que para vocês. Professor, eu ainda fiquei um pouco confusa com aquele 2. Tipo, pensando no 1, agora eu fiquei confusa também. Porque, tipo assim, tá, o módulo de x menos 1 é igual, aí tem as condições. Aí x menos 1, no caso, se x for 1, né, se tender a 1, aí 1 menos 1, 0, beleza, cai no primeiro caso, né? Aí a gente calculou e deu o limite sendo menos 1, certo? Uhum. Aí, para o segundo caso, seria, tipo, 1, se for 1, né? 1 menos 1. Dá 0 também. Aí, Uhum. tipo, é a mesma conta. Mas, então, tipo, não é menor do que 0. Aí, por que a gente tem que calcular o segundo caso? Não, calma, olha só. Não é o resultado que tem que ser menor que 0, menor do que 1 ou maior do que 1. É a expressão. Calma, olha só. Calma. O que você está analisando aqui é que x menos 1 tem que ser maior ou igual a 0. X menos 1 tem que ser negativo. Quando é que acontece essa mudança do x menos 1 positivo para o x menos 1 negativo? No ponto 1. É nesse ponto 1 que acontece a mudança. Por isso você abriu em volta do 1. Você tem esse módulo, tem uma expressão para x menor do que 1 e tem uma outra expressão para x maior do que 1. Agora, se eu quiser abrir em volta do ponto 2, tanto faz, tanto a esquerda do 2 quanto a direita do 2, lembra? A gente quer calcular um limite. Limite, eu vou me aproximar do ponto. Se eu quero me aproximar do ponto 2,
eu vou olhar o que acontece bem pertinho do ponto 2. Então, bem pertinho do ponto 2, tanto à esquerda quanto à direita, esse módulo de x menos 1 vai ter a mesma expressão, x menos 1. Tudo bem Como é até que aí? você chegou na segunda expressão? Que seria a mesma? Essa expressão, módulo de x menos 1, ela vale x menos 1 após o 1 e menos x menos 1 antes do 1. Então, antes do 1, esse cara aqui, opa, ele é 1 menos x, é só aplicar a distributiva. Acho que eu entendi. É porque eu acho que eu estava confundindo a expressão em si com o limite. Tá, beleza. É Ok? porque o x menos 1, tá, tem 1 e não necessariamente no limite ele vai querer que o x tenda a 1. Ele pode querer que o x tenda a 2, mas tá, acho que foi. Uma coisa é a expressão, outra coisa é o limite. Tá bom? Beleza, vamos. Vamos pegar mais um exemplo. Limite quando x tende a 5 pela esquerda. Nota que aqui eu estou exigindo que eu vou me aproximar de 5 usando pontos inferiores a 5. Então, se eu desenhar aqui o eixo x, o eixo x, vou marcar o 5. 5 está aqui. Então, eu quero me aproximar de 5 utilizando pontos antes do 5. Então, esses pontinhos laranjas aqui. Vamos ver o que acontece com essa função nesse caso. Bem, quando x tende a 5 pela esquerda, para onde vai o numerador? Como assim, professor? Desculpa, pode repetir a pergunta? Vai para 1, né? Quando x tende a 5 pela esquerda, o numerador vai para 1. Se olhar apenas para o numerador é uma função constante, 1. Limite de uma constante é a própria constante. Tende a 1. E o denominador está se aproximando de qual valor? 0. 0. Você pega 1 e divide por um número muito pequeno, por exemplo, 1, vou dividir por um número pequeno. Vou pegar 1 e dividir por um número ainda menor. Vou pegar 1 e dividir por um número menor ainda. Vou pegar 1 e dividir por um número muito menor ainda. Opa, peraí. O que acontece aqui? Nós temos 10. E aqui? 100. Será para ser um 100. E aqui? 10 elevado a 100. E aqui? 10 elevado a 1000. Então, se eu tenho uma constante diferente de 0 dividido por um número pequeno cada vez menor, o que acontece com a minha fração? Ela vai aumentando. 10, 100, 10 elevado a 100, 10 elevado a 1000. Então, quanto menor for o denominador, maior será a fração, certo? Está claro isso? Se o meu denominador for um número muito pequenininho, o meu quociente, a minha fração, vai ser um número muito grande. Então, tende ao infinito? Então, tende a infinito. Mas ali, no caso, tende a 5 na esquerda. Então, vai ter que tender ao infinito? Perdão, não entendi? Tipo, na B, o limite tende a 5 À esquerda. pela esquerda. Isso. Então, tipo, se você for resolver esse limite, vai ter que transformar, tipo, fazer limite tendendo ao infinito ou não? Não, calma, vamos lá. Por enquanto aqui, vamos lá. Eu vou ter um número 1, uma constante, que é diferente de 0, dividido por um número muito pequeno, aí esse quociente vai dar um número muito grande. Vai tender a infinito. Até aí tudo bem? Tá, entendi. O que pode acontecer é o seguinte,
Eu posso ir... Esse cara aqui de baixo, o numerador ele é positivo. Mas se x² menos 25, o que pode acontecer com isso aqui? Espera aí. Abrir espaço aqui. O denominador está se aproximando de zero. Só que você pode se aproximar de zero usando números negativos ou usando números positivos. Você tem que descobrir qual é o sinal dessa aproximação. Porque se você se aproximar de zero usando números positivos, eu tenho positivo em cima, positivo embaixo, positivo dividido por positivo é positivo, mais infinito. Se o denominador for negativo, em cima é positivo, embaixo é negativo, positivo dividido por negativo, menos infinito. Então, tem que descobrir qual é o sinal da expressão aqui de baixo, x² menos 25, quando x tende a 5 pela esquerda. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou olhar apenas para o denominador. No caso, x² menos 25. Aqui, x² menos 25. Nós já aprendemos o seguinte, olha só. Quais são as raízes dessa equação? Mais ou menos 5. Mais ou menos 5. Se eu pensar em y igual a x² menos 25, isso é uma parábola com concavidade para cima que passa em menos 5 em 5. Então, vou desenhar essa parábola aqui. Parábola ilustrativa. Vai passar aqui em menos 5. E aqui vai passar em 5. Ok. O que eu sei também? Que o sinal aqui é positivo, o sinal aqui é negativo e o sinal aqui é positivo. Eu fiz o estudo do sinal do denominador. Agora vamos analisar o que acontece aqui. Ó. Quando x tende a 5 pela esquerda, nós somos um número bem próximo de 5, um pouco antes do 5. Então, a gente é um número bem próximo do 5, porém um pouquinho antes do 5, pouco mais ou menos aqui. Opa. Nota que se você é um pontinho aqui onde eu marquei de vermelho, o sinal da expressão x² menos 25 nesse ponto é negativo. Então, x2 menos 25, quando x é um número próximo de 5, antes do 5, esse cara aqui de baixo é um número negativo. Pausa para a reflexão. Tá claro isso, gente? Sim. Então, para indicar isso um pouquinho melhor, faz o seguinte, ó. O que nós entendemos aqui? Que esse denominador... Opa! Agora vai. Esse denominador... Esse denominador, nós vimos que ele vai tender a zero por valores negativos. Então, é zero pela esquerda. Dá um tempinho para vocês. Mas que pedaço? Por que é... Então, Pode falar. Então, olha só. Professor, Sim, desculpa, esse menos 5 que o senhor colocou, ele não vai servir para nada, então, no caso, né? no nosso caso não, porque está interessado no que acontece bem próximo do 5. Ah, perfeito. Tá bom? Obrigado. Professor, como que eu sei que ele quer saber qual que é bem próximo do 5? Aqui. 5 pela esquerda. Próximo do 5, antes do 5. Se eu quisesse próximo do menos 5, x tendendo a menos 5. Ou pela esquerda, ou pela direita. Ah, entendi. O número então tende ao menos indica para onde infinito? você está olhando. O mais e o menos te indica se é o lado esquerdo ou direito. Desculpa, eu cortei alguém.
Isso me confunde um pouco, porque eu acho que é positivo e negativo. Não, você tem que pensar o seguinte, ó. Se o sinalzinho aqui na frente é positivo, é acima do número. Se é menos, é abaixo do número. Antes do número. Entendi. O outro, depois do número. Entendi, A direção que o eixo X aponta. O eixo X aponta para a direita. Ele cresce para a direita. 5 mais para a direita. 5 menos para a esquerda. Tá bom? Uhum. Professor, Então, professor, pode falar. desculpa te interromper. Nesse caso, professor, o senhor não fez cálculo do limite, assim, não fez nenhuma conta para achar o limite, só foi por, não sei qual a palavra, tipo, dedução seria? Você pode falar que é dedução. Mas eu fiz Não, uma conta. não é, desculpa, não é dedução, é só uma, é assim, só colocou, não precisou fazer aquele cálculo igual você fez Não, porque aqui não tem conta para ser feita, porque o numerador já é uma constante, não tem conta para fazer aí. Aí a conta que eu fiz foi qual? Quando x tende a 5, o denominador tende a 0. 5 ao quadrado, 25, menos 25, menos 25, 0. O denominador tende a 0. O que eu tenho que descobrir é se esse 0 eu vou me aproximar por valores positivos ou negativos. Aí eu fui analisar, construir um estudo do sinal. Aí, a partir do estudo do sinal, o que eu fiz? O que eu vi? Bem, se você é um ponto próximo do 5, um pouco antes do 5, você, por exemplo, esse pontinho vermelho. A nossa parábola x2 menos 25, nesse pontinho vermelho, possui valores negativos, porque está abaixo do eixo x. Então, a gente vai se aproximar de 0, mas por valores negativos. 0 menos. Professor, acho que é uma pergunta talvez um pouco idiota, mas ele falou de conta, aí eu pensei, esse x ao quadrado substituiria por 5, aí ficaria 5 ao quadrado, que no caso também daria 25, por isso 0. Sim, mas aí se você quiser fazer uma conta, pensa em um número próximo de 5, mas um pouco menor. 4,9. É um número próximo de 5, mas um pouco inferior a 5. Aí eu vou pegar esse 4,9 e jogar no nosso denominador. Vai ficar o quê? 4,9 ao quadrado. Menos 25. Isso, 4,9 ao quadrado menos 25. Aí você pode Então fazer não estaria certo se eu jogasse o 5, né? porque não é o 5, tem que ser um número próximo de 5. O limite nunca é o número, é próximo do número. Entendi. Professor, na minha cabeça, eu só ia fazer aquela parada de produto notável para tirar indeterminação e tal, e... Tudo bem, mas olha só, isso aqui não é um caso determinado, não é 0 sobre 0. Até porque o Tá. numerador nunca é 0, é sempre 1. Ah, entendi. Perfeito. Tá bom? Aí isso aqui vai dar menos 0,99, que é um número negativo. Isso. É um número negativo. Vou pegar o número mais próximo ainda do 5. 4,99. Isso vai dar quanto? Deixa eu ver aqui na calculadora. Bem próximo do 5 mesmo, né? Pronto. Isso aqui vai dar... Melhor ainda. Menos 0,009999. Então, um número bem próximo de 0. Se eu pego 1 e divido por esse número, você pode fazer na sua calculadora, o que vai acontecer? Opa, eu fiz errado aqui. Pronto. 1 dividido pela minha resposta. Opa. Cadê você? Cadê você? Cadê você? Desculpa só um tempinho, porque mudou a ordem de tudo. Peraí. Dividido. Opa. Pronto. Menos 100. Opa. Menos 100. Aproximadamente isso. Então, deu um número grande.
Quanto menor for esse número aqui, bom, quanto mais próximo esse aqui está do 5 pela esquerda, mais negativo vai ser esse número. Então, mais indo para menos infinito ele vai estar. Tá bom? Professor, só uma coisa que eu não entendi. 1 sobre 0 é impossível ou indeterminado, né? Não. Como é que uma coisa... Não, calma. Não. 1 sobre 0 é indefinido. É impossível. Não existe divisão por zero. Então, como é que Indefinido. uma coisa que é indefinida pode ser infinita? Mas, olha só, calma. Cuidado. 1 dividido pelo número 0, o número, exatamente o zero. Exatamente o zero. Isso aqui não se define em matemática. Se você pegar a sua calculadora, põe aí. 1 dividido por 0, quanto aparece nela? 0. Não, não pode. Tua calculadora tá... Aparece um ezinho. Hã? Aparece Aparece erro. aparecendo um ezinho. Um ezinho de erro. Agora, você pode pegar a sua calculadora e dividir 1 por qualquer número bem próximo do zero. Por exemplo, 0,1, ou 0,01, ou 0,001, ou 0,0001. Essa divisão você pode fazer sem nenhum problema. Concorda comigo? Uhum. E o limite é exatamente Sim. isso. A gente vai se aproximar, o denominador ele vai se aproximar de zero, mas ele nunca vai ser zero. Porque para ele ser zero, você deveria chegar exatamente no 5. Mas como é um processo de limite, você se aproxima, mas nunca é. Entendi. Beleza. Tá bom? Valeu. Então, por isso eu posso me aproximar do zero quanto desejar, mas sem ser o zero. Então o resultado é menos infinito? Sim. Aqui vai ser menos infinito. Deixa eu limpar aqui um pouco a tela. Tentem fazer o item C. Qual vai ser o resultado? Vou dar um tempinho para vocês. Nota que a função é a mesma. 1 sobre x² menos 25. Só que agora é o limite quando x tende a 5 pela direita. Quem encontrar a resposta, escreve no chat, no privado, por favor. Espera, do B, a resposta é menos infinito, né? Menos infinito. Tá, obrigada. Vamos ver. Mais um tempinho para vocês. Vamos ver? Bem, quem já sabe? Nós já sabemos que quando x se aproxima de 5, o denominador tende a zero. Opa, tende a zero. Tender a zero significa o quê? É um número próximo de zero, mas não será zero. Se eu pego uma com 1 e dividido... se eu pego 1 e divido por um número muito pequeno próximo de zero, eu vou encontrar um número muito grande. Esse número muito grande vai estar se aproximando de infinito. Só que o que pode acontecer? O nosso denominador ele pode se aproximar de zero usando números negativos ou pode se aproximar de zero usando números positivos. Então, tem que determinar o sinal do que acontece nesse denominador. Por que a borracha não está funcionando? Agora está. Então, eu vou voltar para a minha análise de sinal. O numerador sempre é positivo, então nem vou olhar para ele. E o denominador? Ele tem esse quadro de sinais aqui. Eu vou olhar o que acontece em volta do 5, porém, à direita do 5, usando números maiores do que 5. Então, eu vou marcar aqui de azul. Espera aí. Marquei de azul.
Aqui no ponto azul, o que acontece? É o número próximo de 5, à direita do 5. E qual é o sinal que a nossa parábola x2 menos 25 vai ter nesse ponto azul? É o seu pointer. Vai ser um sinal positivo. Então, é 0 pela direita. 0 pela direita. Positivo dividido por positivo, positivo mais infinito. Dá um tempinho para vocês. Professor, Sim. eu fiquei com uma dúvida com relação ao menos infinito. Por exemplo, qualquer número que põe ali perto de 5, menor que 5, daria um denominador negativo. Sim. Seja lá qual for ele, muito pequeno e negativo. Sim. Só que isso está sendo avaliado só os muito próximos de 5, Sim. certo? Mas, por exemplo, se eu puxo algo antes de 5, antes de ainda menos 5, eu teria um denominador positivo. Mas aí está longe do 5. O limite é bem próximo do ponto. Mas então, tipo, esse menos infinito é com relação àquela caixa negativa ali. Entre menos 5 e 5. O infinito dali. Então... Sim, porque é bem próximo. É cada vez mais próximo do 5. Se você pegar, por exemplo, menos 6 está muito longe do 5. É algo bem próximo. É um universo bem pequenininho em volta dele. Tá bom. Ok? Obrigado. Por nada. Ok, gente, a gente continua. Pergunta. No item B ou no item C? No item B, esse limite existe ou ele não existe? Não existe. Por quê? Porque pela direita não bate com o resultado, ué. Não. Porque não é um número exato, é um infinito, são todos os... Não é nem número. Sinal é diferente. Não é real? Não. Porque é infinito. Isso. É infinito. Gente, infinito não é número. Para o limite existir, tem que ser um número real. Qualquer limite que você encontre que seja infinito, você sabe o que está acontecendo com o gráfico da sua função, mas o limite não vai existir. Para o limite existir, a resposta tem que ser um número real. Tá bom? Deixa eu mostrar aqui para vocês o gráfico dessa função. 1 sobre x² menos 25. Aqui. F de x. 1 dividido por x². Professor, só para eu relembrar, quais que não são números reais? O que é número real? O que é números complexos? Número real é tudo que é inteiro, tudo que é racional e tudo que é irracional. Π é o número real, raiz de 2 é o número real, menos meio é o número real, menos 5 é o número real. No nosso curso aqui, o que não é número real? Raiz de menos 1, por exemplo. E infinito. Infinito nem número é. Entendi. Obrigada. Professor? Sim. Você pode mostrar, se for possível, o gráfico daquela primeira questão que o senhor fez? O módulo do módulo? Tá, posso. Daqui a pouquinho eu mostro. Beleza, obrigado. Aqui, só para fechar o raciocínio, ó. Esse aqui é o gráfico de 1 sobre x² menos 25. A gente percebe aqui. Cadê uma caneta? Que após o 5 pela direita, a nossa função vai crescendo, não é isso? Sem limite. Ela vai para mais infinito. Está sempre subindo. Quanto mais próximo de 5 pela direita você está, mais alto fica o nosso gráfico. E pela esquerda do 5, um pouquinho antes do 5, o que acontece com o nosso gráfico? Vai descendo. Cada vez desce mais. Quanto mais próximo do 5 pela esquerda, mais baixa a nossa função. Vou mostrar aqui, ó. Ela está descendo. É até difícil para o GeoGebra montar, coitado do gráfico. Cada vez desce mais. Tá bom? Tenta fazer assim, ó. Vai descendo, desce, vai descendo. Coitado do GeoGebra, nem consegue mais calcular, coitado. Opa, pronto. E vai descendo. E vai descendo. Tá bom?
Coitado, o GeoGebra se perdeu. E aquele outro gráfico lá, vou chamar aqui de G. Aquele outro gráfico, módulo de x menos 1 sobre x menos 1. Pela esquerda, nossa função se aproxima de menos 1, quando x tende a 1. Pela direita, de 1, nossa função se aproxima de 1. Então, é como se fosse um degrau de uma escada. Você estava na reta y igual a menos 1 e passou para a reta y igual a 1. Ok? Perfeito, obrigado, professor. Por nada. Então, voltamos ao nosso quadro. Já voltamos, né? Sim, já voltamos. Então, vamos falar do chamado teorema do confronto ou o teorema do sanduíche. Parece um nome estranho, mas nós veremos que o nome sanduíche ele é bem intuitivo. Por quê? Vou até marcar aqui 2 vezes. Sanduíche. Eu vou olhar para 3 funções. E essas 3 funções satisfazem a seguinte condição. Ó. A função f é menor do que a função g e a função g é menor do que a função h. Significa o quê? No primeiro momento. Aqui está o eixo x, aqui está o eixo y. Enquanto eu vou descer isso aqui um pouquinho. Y, x. A função f é menor que a g. Significa que a f, o gráfico dela, está abaixo do gráfico da g. Vamos supor que esse aqui seja o gráfico da f. Vai estar abaixo do gráfico da g. E, por sua vez, como a g é menor do que h, o gráfico da g está abaixo do gráfico de h. Mas, por enquanto, é algo mais ou menos assim. Deixa eu mudar um pouquinho o gráfico da g, só para não dizer que ela tem que ser parecida com o gráfico de f. Pronto. H está acima delas, a g está no meio e a f está abaixo. Então, eu vou considerar essas 3 funções que têm esse comportamento. E vou acrescentar uma informação. Vou falar o seguinte, ó, quando x se aproxima de c, algum pontinho no eixo x, tanto a função f, que é a função de baixo, quanto a função h, que é a função de cima, se aproximam do mesmo valor. Olha, então vamos entender o que significa. Espera aí. Apagar aqui rapidinho. Vamos marcar esse ponto C aqui no nosso eixo X. Um pouquinho torto, mas está valendo. Então, a função f eu já sei que fica abaixo das outras, mas quando se aproxima de C, a função f se aproxima de L. Então, se esse aqui é o valor L, que a nossa função f, se eu não me engano, era vezes, né? Vai fazer. Tem que fazer alguma coisa mais ou menos assim, ó. Sei lá, algo assim. O importante é que, ao se aproximar de C, ela se aproxime do valor L em Y. Ok. Prof, o que é o L? L é algum número real. Ah, tá. A função H é a função que está acima de todas, tanto da G quanto da F. Porém, quando x se aproximar de C, a nossa função H também se aproxima desse L. Então, vou colocar essa função H aqui de cima. Mas ao se aproximar de C, ela volta, ela se aproxima de L. Isso aqui é o H. Ó, a função H está acima da F? Está. Check. E
quando x se aproximar de C, tanto h quanto a f se aproximam de L. O que nos diz o teorema do sanduíche? Qualquer função intermediária entre a verde e a amarela, não importa como se comporta essa função, ao se aproximar de C, o limite também será L. Isso é fácil ver aqui, olha só. Eu consigo desenhar um gráfico laranja que está sempre acima do verde e abaixo do amarelo, que não passe aqui no meio? É possível isso? Não. Não. Por quê? A curva amarela e a curva verde meio que espremem a função laranja em volta desse ponto C, de modo que o limite continua sendo L. Por isso que é teorema do sanduíche. Você exprime... Perdão. A palavra que eu quero não é exprimir. Você espreme a função do meio entre a função de cima e a função de baixo. Tá bom? Aí a função do meio não tem para onde fugir. Se a de cima chega em L, a de baixo chega em L, e a função do meio não tem como nem subir nem descer, ela vai ser exprimida também para o L. Por isso é sanduíche. Dá um tempinho para vocês. Mas, Daniel, para que diabo serve isso? Então, para isso nós temos as desigualdades. Por exemplo, essa aqui. Então, seja f uma função, e suponha que a função f... eu nem sei quem é a função f, hein? O enunciado não fala. Eu só sei que ela está sempre acima de menos x² e sempre abaixo de x². Deixa eu desenhar aqui rapidamente o que acontece. Vamos ver. Eixo x, eixo y. Prof, esse F aí é como se fosse o G do que você estava mostrando como exemplo Exatamente, antes, né? aqui está no meio. Então não tem nada a ver se tipo, no meio for H ou for Isso. F. A letra que representa a função não importa. Tá bom. Tá bom? Então, se olhar para y igual a x², eu vou ter uma parábola com concavidade para cima e vértice na origem. Algo mais ou menos assim. Y é igual a x2. Agora eu vou olhar para y igual a menos x2, que é uma parábola com vértice na origem com concavidade para baixo. Algo mais ou menos assim. Pronto. Y igual a menos x2. O que o enunciado me diz? Não importa que a função f, ela está sempre abaixo dessa função amarela e sempre acima da função verde. Sei lá, ela pode fazer qualquer coisa. Ela pode fazer isso. Ela pode fazer só isso aqui. Ou ela pode fazer isso aqui. Tem infinitas possibilidades. O que é importante aqui é que ela está sempre abaixo do amarelo e acima do azul. Mas olha só o que acontece. O enunciado pede calcular o limite quando x tende a zero da função f, mas não diz quem é a função f. Ora, mas nós sabemos que a f está sempre entre essas duas funções. Ora, quanto vale o limite quando x tende a zero de x²? É o próprio zero. E se eu olhar para o limite quando x tende a zero de menos x²? Também zero. Eu estou olhando para essa função aqui de cima, estou olhando para essa função aqui de baixo.
ambos os limites, tanto de cima quanto de baixo, são nulos. São iguais. O que me ensina o teorema do sanduíche? Se o limite de cima ponto errado. Se o limite de cima é igual ao limite de baixo, quem está no meio vai para o mesmo limite. Opa, peraí. Vou marcar aqui. Então, esse limite existe. E vale 0. Como limite de x ao quadrado é 0. E o limite, quando x tende a 0, de menos x2 também é 0. Então, pelo teorema do sanduíche, ou teorema do confronto, como você preferir, o limite da função f, que quem está no meio, se o de cima vai para 0 e o de baixo vai para 0, o do meio também vai. Professor, Não importa quem é a função f. Pode falar. essa curva laranja que você fez aí no gráfico, ela não podia estar ao contrário, né? Como assim ao contrário? Com a concavidade para baixo. Pode, eu posso pegar isso aqui. Opa, peraí, calma. Calma, peraí. Se só acertar, já tem que sempre ficar abaixo da amarela e acima da verde. Então, ajeitei aqui, pronto. Então, tipo, ela pode ir até a metade da linha verde, mas não pode ir até o final. Peraí, se quiser É até a isso? metade até o final, que a linha verde ela é infinita. Uma parábola, Ah, tá. Entendi. É verdade. Esqueci desse tá bom? detalhe. Vou aqui um pouquinho essa f. Então, não importa qual é a função f. Deixa eu passar aqui no GeoGebra e mostrar isso para vocês. Espera aí. Vamos fazer uma H1 e uma H2 aqui. É o x ao quadrado. Estou compartilhando, estou. Uma H2, que é menos x ao quadrado. Então, eu vou desenhar aqui rapidamente algumas curvas, algumas funções cujo gráfico está entre o vermelho, não sei se é vermelho, parece um laranja, essa cor aqui e o azul. Por exemplo, x² vezes seno x. Essa curva roxinha aí está sempre abaixo desse laranja, perdão, acima do laranja, abaixo do azul. Nota que, ao se aproximar do zero, ao se aproximar da origem, a curva roxa tende a zero. Vou pegar uma outra aqui. Deixa eu ver. X² vezes exponencial de menos x ao quadrado. Está sempre acima da laranja, abaixo da azul e próximo da origem, se aproxima de zero. Se eu for assim, eu fiz x² seno, se fosse cosseno, né? x² vezes cosseno de x. Sempre acima da laranja, abaixo da azul, próximo da origem, se aproxima de zero. Tá bom? Então, qualquer função que tenha essa propriedade, né, que fique entre uma parábola e outra, x2 menos x2, próximo da origem, vai se aproximar de zero. Não tem como fugir disso. Vamos voltar ao nosso quadro.
e falar de um corolário do teorema do confronto, que também é chamado teorema de sanduíche. Mas, Daniel, o que é um corolário? Eu vou explicar. O sanduíche. Corolário é uma consequência do teorema. No caso, é uma consequência do teorema do confronto. O que esse corolário nos ensina é o seguinte, ó. Eu vou olhar. Pode falar. Vou só fazer uma pergunta que não tem muito a ver, só porque eu tenho que fugir para outra aula rapidinho. Fala. Desculpa, não era uma pergunta? Eu acho que deve ter caído, professor, a internet dela. Tudo bem, então. Que triste. Então, eu estava falando que corolário significa consequência. Qual é a consequência nesse caso? Olha só, se eu tenho duas funções e uma no limite é zero, ou seja, uma função que tende a zero, e a outra é uma função limitada, o que é uma função limitada? É uma que tem máximo e mínimo. Possui máximo, tem mínimo. Professor, ela quer saber se vai haver continuidade hoje. Não. Então, tem... tá, ok. Função limitada. Sim, tem máximo e mínimo. Então, você tem uma função que tende a zero. Ou seja, quando x se aproxima de x0, o y tende a zero. E g é uma função que tem máximo e mínimo. Então, o produto de f vezes g tende a zero. Como assim, Daniel? O que isso está me ensinando? Ora, vou olhar para a seguinte função. Limite quando x tende a zero de x vezes seno x. Ora, eu vou olhar para o gráfico de seno x. Só para mostrar para vocês um detalhe interessante. Gráfico de seno x. Vou chamar de P de x. Na verdade não é seno x, é seno de 1 sobre x, né? Esse é o gráfico de seno de 1 sobre x. É algo bem estranho, né? Próximo da origem. Uma quantidade infinita de subidas e descidas. O que está acontecendo aqui? Ora, nós vimos já hoje o seguinte, ó, quando x tende a zero, 1 sobre x tende a infinito ou menos infinito. Ora, mas existe seno de infinito? Não. Existe seno de número. E infinito não é número. Então, não faz sentido eu tentar calcular o seno de infinito. Ele não existe. Porém, o que eu sei do seno? Seno é uma função limitada. Varia ou oscila entre -1 e 1. Função limitada. Quando x tende a zero, esse x aqui também tende a zero. Então, nós temos uma função que tende a zero vezes uma função limitada, o que nos ensina a consequência do teorema do confronto,
uma função que tende a zero vezes uma limitada, uma função que tende a zero vezes uma limitada, esse limite é zero. Pelo corolário do teorema do confronto. Prof, eu não entendi muito bem. Nota que quando x tende a zero, essa expressão aqui, esse seno de 1 sobre x, isso não existe. Porque só existe seno de número. Quando x tende a zero, 1 sobre x vai para infinito. Tudo bem até aí? Quando x tende a zero, 1 sobre x tende a infinito ou menos infinito. Dependendo se você vai para o lado esquerdo ou direito. Tudo bem até aí? Estou olhando Não, por enquanto. me perdi. Por que vai para o infinito? Eu já vi isso agora há pouco. Então, mas agora eu confundi tudo. 1 sobre o número que tende a zero vai para infinito ou menos infinito. Ah, tá. Já relembrei. Então, quando x tende a zero, 1 sobre x vai para infinito ou menos infinito. Seno de infinito não existe. Seno existe para números reais. Infinito não é número. Então, essa expressão aqui, ó, pointer, seno de 1 sobre x, quando x tende a infinito, isso aqui não existe. Só que eu não estou analisando seno de 1 sobre x. Eu estou analisando x vezes seno de 1 sobre x. É uma outra função. O que eu percebo nessa outra função? Ora, se g de x for a função x, não, se f de x, vamos ver como está lá. Se olhar para f de x como sendo a função x, e g de x é a função seno de 1 sobre x, o que acontece? O limite, quando x tende a zero, de f de x é zero. Se g é uma função seno, g é limitada. E que a limitada tem máximo e mínimo. A função seno, no máximo, vale 1, no mínimo, menos 1. Eu tenho uma função limitada. Eu tenho uma função que tende a zero. Significa o quê? Pelo corolário do teorema do confronto, que o limite do produto da f pela g é zero. Limite da f pela g vale zero. Deixa eu ver aqui no chat. Não, Júlia, não pode fazer isso. A propriedade da multiplicação diz que o limite da f tem que existir, ou seja, tem que ser o número real, e o limite da g tem que existir, ou seja, ser o número real. Se o limite do seno ele não existe, não tem como usar essa propriedade. Você só pode abrir o limite de um produto, o limite de cada fator, se cada um dos fatores resultarem em um número real. Se um deles não resultar em um número real, você não pode abrir. Tá bom? Então, nota, apesar de um dos fatores do nosso produto, o limite não existir, o limite do produto como um todo existe graças ao teorema do confronto. Ok, gente, a gente para por aqui hoje, já passamos um pouquinho do horário. Desejo a todos uma excelente noite, estamos na quarta-feira, né? Uma ótima semana e sempre bons estudos. Tchau, professor. Obrigada. Boa noite. Tchau, Fê. Obrigada. Até Tchau, professor. sexta-feira. Até Obrigada. sexta. Boa noite, gente.